Começar a ler aqui da página 287, uma breve história da humanidade. Por que a Europa? O fato de que pessoas de uma grande ilha no Atlântico Norte conquistaram uma grande ilha no sul da Austrália é um dos acontecimentos mais estranhos da história. Não muito antes da expedição de Cook, as Ilhas Britânicas e a Europa Ocidental, de modo geral, não passavam de uma região afastada do mundo mediterrâneo. Pouca coisa de importante havia acontecido ali, até mesmo o Império Romano. O único império pré-moderno importante, obteve a maior parte de sua riqueza de suas províncias na África do Norte, nos Balcãs e no Oriente Médio. As províncias romanas da Europa Ocidental eram um pobre velho oeste que contribuiu com pouca coisa além de minerais e de escravos. O norte da Europa era tão desolado e bárbaro que nem sequer valia a pena conquistá-lo. Foi só no fim do século XV que a Europa se tornou uma incubadora de importantes avanços militares, políticos, econômicos e culturais. Entre 1500 e 1750, a Europa Ocidental ganhou um ímpeto e se tornou senhora do mundo exterior, ou seja, dos dois continentes americanos e dos oceanos. Mas mesmo então a Europa não era páreo para as grandes potências da Ásia. Os europeus conseguiram conquistar a América e obter a supremacia no mar, principalmente porque as potências asiáticas mostraram pouco interesse por eles. O início da Era Moderna foi uma época de ouro para o Império Otomano no Mediterrâneo. O Império Safávida na Pérsia, o Império Mongol na Índia e as dinastias Ming-Qing na China, esses impérios expandiram consideravelmente seus territórios e desfrutaram de um crescimento econômico e demográfico sem precedentes. Em 1775, a Ásia era responsável por 80% da economia mundial. A economia combinada da Índia e da China representava 2/3 da produção global. Em comparação, a Europa era um anão econômico. O centro de poder global só passou para a Europa em 1750 e 1850, quando os europeus humilharam as potências asiáticas em uma série de guerras e conquistaram grandes partes da Ásia. Em 1900, os europeus controlavam firmemente a economia mundial e a maior parte de seu território. Em 1950, a Europa Ocidental e os Estados Unidos juntos eram responsáveis por mais da metade da produção global, ao passo que a porção da China havia sido reduzida a 5%. Sob a égide europeia, surgiram uma nova ordem global e uma nova cultura global. Hoje todos os humanos são muito mais do que em geral estão dispostos a admitir. Europeus em suas vestimentas, ideias e gostos. Eles podem ser ferrenhos opositores dos europeus em sua retórica, mas quase todos no planeta veem a política, veem a medicina, veem a guerra, veem a economia da perspectiva dos europeus e escutam músicas compostas em estilos europeus, com palavras em idiomas europeus. Até mesmo a próspera economia chinesa de hoje, que possivelmente logo reconquistará a primazia global, é edificada sobre o modelo europeu de produção e de financiamento. Como as pessoas dessa península gelada da Eurásia conseguiram sair de seu canto remoto do globo e conquistar o mundo inteiro? Com frequência, grande parte do crédito vai para os cientistas da Europa. É inquestionável que, de 1850 em diante, a dominação europeia se apoiou em grande medida no complexo militar industrial científico e na magia tecnológica. Todos os impérios prósperos do fim da Era Moderna cultivaram a pesquisa científica na espera de colher inovações tecnológicas, e muitos cientistas passaram a maior parte do tempo trabalhando em armamentos, medicamentos e máquinas para seus senhores imperiais. Um ditado comum entre os soldados europeus enfrentando inimigos africanos era: venha o que vier, nós temos metralhadoras e eles não. As tecnologias civis eram não menos importantes. Comida enlatada alimentava soldados, ferrovias e navios a vapor transportavam soldados e suas provisões.
ao passo que um novo arsenal de medicamentos curava soldados, marinheiros e engenheiros de locomotivas. Mas esses avanços logísticos exerceram um papel muito mais importante na conquista europeia da África do que as metralhadoras. Mas não era assim antes de 1850. O complexo militar industrial científico ainda estava em sua infância. Os frutos tecnológicos da Revolução Científica estavam verdes e a brecha tecnológica entre as potências europeias, asiáticas e africanas era pequena. Em 1770, James Cook certamente tinha uma tecnologia muito melhor do que os aborígenes australianos, mas os chineses e os otomanos também. Sendo assim, por que a Austrália foi explorada e colonizada pelo capitão James Cook e não pelo capitão Wen Zhengzi ou pelo capitão Hussein Pasha? O que é mais importante se, em 1770, os europeus não tinham qualquer vantagem tecnológica significativa sobre os muçulmanos, sobre os indianos e sobre os chineses, como eles conseguiram no século seguinte abrir tamanha brecha entre si mesmos e os restos do mundo? Porque o complexo militar industrial científico floresceu na Europa e não na Índia? Quando a Grã-Bretanha saiu na frente, porque a França, a Alemanha e os Estados Unidos logo seguiram seus passos enquanto a China ficou para trás? Quando a distância entre as nações industriais e não industriais se tornou um fator político e econômico óbvio, porque a Rússia, porque a Itália, porque a Áustria conseguiram superá-la, enquanto a Pérsia, o Egito e o Império Otomano não? Afinal, a tecnologia da primeira onda industrial era relativamente simples. Era assim tão difícil para os chineses ou para os otomanos projetar motores a vapor ou fabricar metralhadoras e construir ferrovias? A primeira ferrovia comercial do mundo foi inaugurada em 1830 na Grã-Bretanha e em 1850 as ações ocidentais eram atravessadas por quase 40 mil quilômetros de ferrovias. Postando aqui, gente. Mas em toda a Ásia, em toda a África, em toda a América Latina, havia apenas 4 mil quilômetros de trilhões e em 1880 o Ocidente ostentava mais de 305 mil quilômetros de ferrovias, enquanto no resto do mundo havia apenas 35 mil quilômetros de linha de trem, e a maioria delas foi construída pelos britânicos na Índia. A primeira ferrovia na China só foi inaugurada em 1876. Tinha 25 quilômetros de extensão e foi construída por europeus. O governo chinês a destruiu no ano seguinte. Em 1880, o Império Chinês não operava uma única ferrovia. A primeira ferrovia na Pérsia só foi construída em 1888 e conectada Teherã a um lugar sagrado muçulmano cerca de 10 quilômetros ao sul da capital, que foi construída e operada por uma empresa belga. Em 1950, a malha ferroviária total da Pérsia ainda totalizava meros 2,5 mil quilômetros, em um país com 7 vezes o tamanho da Grã-Bretanha. Os chineses e os persas não careciam de invenções tecnológicas como os motores a vapor que podiam ser comprados ou copiados livremente. Eles careciam dos valores, dos mitos, do aparato jurídico e das estruturas sociopolíticas que levaram séculos para se formar e amadurecer no Ocidente e que não podiam ser copiadas ou internalizadas rapidamente. A França e os Estados Unidos logo seguiram o passo da Grã-Bretanha, porque os franceses e os norte-americanos já partilhavam das estruturas sociais e dos mitos britânicos mais importantes. Os chineses e os persas não conseguiram acompanhar tão depressa, porque pensavam e organizavam sua sociedade de maneira diferente. Essa explicação lança uma nova luz sobre o período de 1500 a 1850. Durante essa época, a Europa não desfrutou de nenhuma vantagem tecnológica, política, militar ou econômica óbvia
sobre as potências asiáticas, mas o continente desenvolveu um potencial único, cuja importância se tornou clara subitamente por volta de 1850. A aparente igualdade entre a Europa, a China e o muçulmano em 1770 era uma miragem. Imagine dois construtores, cada um deles ocupado construindo torres muito altas. Um construtor usa madeiras e o outro. Não, um construtor usa madeiras e tijolos de barro, ao passo que o outro usa aço e concreto. No início parece que não há grande diferença entre os dois métodos, já que ambos as torres crescem a um ritmo similar e atingem uma altura semelhante. No entanto, assim que um limiar crítico e ultrapassado, a torre de barro e madeira não consegue aguentar a pressão e desaba, enquanto a torre de aço e o concreto cresce andar por andar até onde a vista alcança. Que potencial a Europa desenvolveu no início da era moderna que lhe permitiu dominar o mundo no fim dessa era? Há duas respostas complementares para essa pergunta: a ciência moderna e o dinheiro, capitalismo. Os europeus estavam acostumados a pensar e a se comportar de maneira científica e capitalista muito antes de desfrutarem alguma vantagem tecnológica. Quando a bonança tecnológica começou, eles puderam aproveitá-la muito melhor do que todos os demais. Então, dificilmente é uma coincidência que a ciência e o capitalismo formem o legado mais importante que o imperialismo europeu deixou para o mundo pós-europeu do século XXI. A Europa e os europeus já não dominam o mundo, mas a ciência e o capitão estão cada vez mais fortes. As vitórias do capitalismo são examinadas no capítulo seguinte. Este capítulo é dedicado à história de amor entre o imperialismo europeu e a ciência moderna. Nós paramos aqui na página 291, a mentalidade da conquista. Então, nós começamos na página 287 e fomos até 291 e até a próxima.